Fernando, boa tarde, obrigado pela presença aqui no nosso programa mais uma vez. Boa tarde, Tavinho. Obrigado, Dia a Dia Rural, da oportunidade aí ao setor pesqueiro nacional. Ok, Fernando Ferreira, que é presidente do CONEP, e a gente vai falar um pouquinho aqui de algumas coisas que estão acontecendo, umas boas, outras que precisariam ser feitas, né, Fernando? E eu vou começar com as coisas boas, que é o consumo de peixe aumentando. O brasileiro está colocando mais o peixe na sua alimentação diária, Fernando? Isso é muito bom. Isso deve-se à cultura, à divulgação, à ação do Ministério da Pesca, tá? Há uma proteína saudável. Você vê hoje as pessoas se preocupam com a qualidade de vida, né, tá vendo? Eu estava vendo aí os cuidados com a higiene ali de frutas. Você até elogiou a reportagem dizendo que ela é educativa. Educativa, começa na escola, né? Você vê a escola ensinando os alunos a consumir proteína saudável, não é aquelas proteínas que vêm a trazer obesidade no futuro. Aí entra também a proteína de pescados. Isso é muito bom. E a gente aprender também a consumir proteína de pescado, mas pescado saudável, diga-se de passagem. Eu vou até fazer uma alteração aqui no meu roteiro. A Carol, que é a minha produtora. Carol, a gente está com o assunto peixe hoje aqui. Vamos rodar de novo daqui a pouquinho também, não agora. Você posiciona aí nas nossas máquinas aquela reportagem que nós mostramos do aumento do consumo de peixe no Brasil, principalmente a tilápia, que é muito consumida também no Nordeste. Quando tiver no ponto a matéria, a gente roda a reportagem. Agora vamos assistir, Fernando, uma outra reportagem que mostra justamente esse consumo de peixe per capita que cresce no Brasil, num aumento já de quase 40% em 6 anos. E a meta de consumo prevista para 2011 já foi alcançada. Vamos à reportagem. O consumo de pescado por pessoa no Brasil aumentou quase 40% entre 2003 e 2009, saltando de 6,4 kg por habitante ao ano para 9,3 kg, patamar que estava previsto para ser atingido somente em 2011. Só entre 2008 e 2009, o aumento chegou a 8%, com o volume total consumido no ano passado de 1.700.000 toneladas. O brasileiro está comendo mais pescado e está cada vez mais perto do consumo mínimo considerado ideal pela Organização Mundial de Saúde, de 12 quilos por pessoa ao ano. Um dos fatores que favoreceram o aumento do consumo de pescado pelo brasileiro foi a adaptação do comércio para atender às exigências do consumidor. Aqui em Brasília, por exemplo, a 1.200 quilômetros do litoral mais próximo, há alguns anos era muito difícil encontrar pescado de água salgada, de qualidade. Hoje em dia, qualquer mercado vende um peixe de boa qualidade e com valor acessível para a população. O ministro da Pesca e Aquicultura, Altemir Gregolin, também atribui o resultado às políticas adotadas para o desenvolvimento do setor, principalmente com relação ao cultivo de peixes em cativeiro, que vem crescendo de forma significativa nos últimos anos. Gregolin acredita que o Brasil deverá atingir o consumo mínimo recomendado pela Organização Mundial de Saúde em no máximo 5 anos. Eu acredito que em no máximo 5 anos nós atingiremos o recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é um consumo de 12 quilos habitante ano. A média mundial já é de 16 quilos. Agora veja, a média mundial ela é puxada para cima principalmente pelo consumo da China e pelo consumo do Japão, que são muito elevados. Você vê o ministro bastante otimista e devemos chegar à nossa meta em 5 anos. O brasileiro ainda come pouco peixe, na média o que? 9 quilos? 9 quilos, está em 8 e alguma coisa, chegando a 9. Mas aí, Otávio, é o seguinte, dá-se essa distância ainda, aquilo que nós conversamos no teu último programa. Ainda tem um elemento ainda que precisa ser corrigido no Brasil, que é a cadeia intermediária. Esse aí é que o CONEP vai colocar o dedo. É o próximo passo do CONEP. Aquela cadeia. De que forma? Chamando a cadeia de supermercados que está entre o produtor e o consumidor final. Que você já deve ter visto a própria dona de casa, tua esposa mesmo quando chega em casa, às vezes reclama, porque o peixe ainda é muito caro. Porque é muito caro. O produtor ganha pouco e o consumidor paga caro. Então tem um elemento ainda que precisa ser chamado à mesa para conversar, para ele ganhar um pouco menos e fazer com que o pescado chegue mais barato à mesa do consumidor. O peixe ainda é caro. Nós empresários, nós como presidente de entidade, somos testemunha do esforço do ministro da Pesca em divulgar essas feiras, em divulgar o consumo de peixe, mas isso só não basta. Basta que todos os elementos
dê a sua contribuição de responsabilidade e faça com que esse peixe chegue mais barato à mesa do consumidor, que todos querem comer peixe. Quem não quer comer peixe? E aí, Fernando, entra em alguns momentos uma guerra que a gente chama até de desleal, que é a questão do pangaços, né? Que é o peixe que é produzido na China, não se sabe em que condições, e que esse peixe chega aqui com uma série de subsídios e baixas taxas de importação, impostos, e aí acaba concorrendo de forma desleal com o nosso pescado. E você já esteve aqui várias vezes pedindo, pelo menos duas, pedindo medidas do governo contra essa importação, e hoje a gente tem a notícia aqui de que os Estados Unidos vão taxar de 100% a 120% as importações dessa espécie de peixe que vem da China, que é o pangaços. Exato. Era isso que precisava ser feito aqui também, Fernando? O ministro proibiu esse peixe de agricultura, pelo menos está proibido por enquanto. Foi uma guerra dura que nós tivemos nos ministérios, principalmente nas relações exteriores. O pessoal do Ministério das Relações Exteriores virou para nós produtores, disse que nós iríamos causar um problema diplomático. Eu falei, meu ministro, Celso Amorim, entre causar um problema diplomático e resolver o problema do produtor brasileiro e dos empregos que nós geramos aqui, eu não estou nem um pouco preocupado com o problema diplomático. Quer dizer, só quer que não cause problema diplomático, mas causa desemprego. Causa desemprego e quer que quebre as empresas brasileiras, os produtores brasileiros, como está quebrando em Santa Catarina, como está quebrando no Norte, como está quebrando no Nordeste, ou só quer manter os criadores de tilápia, que investem no Vale do São Francisco, que está investindo em Santa Catarina, que está investindo no Centro-Oeste, que está investindo no Norte do Paraná. Aí depois que essas empresas tiverem quebrado e essas pessoas desempregadas, não adianta o senhor vir com diplomacia. O diplomata é muito bom, está no seu ar-condicionado, está tudo muito bem para eles. Para nós empresários não está nada bem. Mas aí o presidente Lula chegou a essa questão, chegou na mesa do presidente Lula. O presidente Lula mandou resolver imediatamente. E aí foi proibida? Foi proibida por enquanto, mas a luta continua, temporária. Porque tem a questão sanitária. Nós não temos medo das importações. A Argentina sempre exportou filé de merluza para o Brasil. E sempre exporta agora, em condições leais. Você não sabe como é produzido. Tem a questão da mão de obra, que segundo nos informaram, e nós sabemos que lá é um país comunista, tem um problema da mão de obra, segundo dizem, da mão de obra infantil. Tá certo? Tem o problema da contaminação dos rios, dos lagos, da água. Então o Ministério da Pesca já vai mandar para lá, ou já mandou agora, para averiguar mais profundamente que o Ministério da Agricultura... Em que condições esse peixe é criado lá na China? Tá. O panga. Serve de alerta, inclusive, para a população, não consumir esse peixe. Exatamente. Porque às vezes ele vem numa oferta muito atraente no mercado e a pessoa compra. Tem um filme desse peixe no site... É o panga, né? É o panga. Tem um filme desse peixe no site do CONEP. Se qualquer um assistir aquele filme, ninguém compra esse peixe. Primeiro, as indústrias brasileiras é proibidas de colocar conservante no nosso pescado. O peixe ele é vermelho, da cor dessa tua camisa, quando sai da água. Eles colocam um produto chamado tripolifosfato de sódio, que o Ministério da Agricultura não permite nós, empresários brasileiros... Mas deixa vir importar um peixe que usa isso lá na China. Ele fica branco igual essa folha de papel. Por isso que ele fica branco? Fica branco. Ele é vermelho, o panga? Ele é rosado. É rosado igual o filé de tilápia que você igual viu ali. Da tilápia. Pronto. Se colocar aquele produto no filé de tilápia, ele fica branco. Ele sofreu um processo de branqueamento. De branqueamento. Artificial, químico. Químico. Pelo amor de Deus. Químico.